compartilhar com você a palavra do nosso bom Deus. Diga graças a Deus. Olha só, irmãos, vencendo em fé. Esta é a nossa mensagem, vencendo em fé. E aí eu vou completar assim, ó, vereiro, diga amém. Em fevereiro, diga amém. Nós temos que vencer com fé esse mês chamado fevereiro. Porque o mês, irmãos, de fevereiro é o menor mês do ano. É o menor mês do ano que nós temos. E o detalhe é que tem muitas pessoas que dizem assim, ó, o mês de fevereiro é um mês muito difícil. Tem gente que diz que o mês de fevereiro é um mês, vamos dizer assim, complicado. É um mês que a pessoa diz, além de ser menor, ainda a gente tem o carnaval para vamos dizer assim, para afetar cada vez mais. Ainda que tem pessoas que falam, que dizem a respeito disso, irmãos. Mas nós podemos vencer no mês de fevereiro. Eu e você, nós podemos vencer no mês, irmãos, mas para isso nós temos que aplicar a nossa fé. Nós temos que, de fato, colocar a nossa fé em ação. Porque, na verdade, irmãos, é com a fé que nós vencemos e venceremos. Diga amém, diga glória a Deus. E o que é a fé, pastor? A Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, no livro aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 1, que a Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas, é o firme, né? Essa tradução. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Tem tradução que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então entenda, fé na verdade, irmãos, é a certeza. Fé significa para mim, para você, certeza. Mas certeza do quê? Nós temos que ter a certeza no coração de que o mês de fevereiro não vai ser um mês difícil, um mês ruim. Pelo contrário, nós temos que ter no coração que o mês de fevereiro vai ser um mês abençoado. Que o mês de fevereiro vai ser um mês de bênção. Que o mês de fevereiro, eu vou usar essa expressão, vai ser um mês também de vitória. Diga amém, igreja. Porque aí não é isso que a Bíblia está dizendo, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a certeza que eu e você temos que ter é que o mês de fevereiro para nós seja um mês abençoado. Diga glória a Deus. Tenha no coração a certeza, irmãos, de que você vai vencer. Vencer o quê? Vencer, irmãos, eu vou dizer assim, ó, esse mês de fevereiro. Você vai vencer, que você vai, vamos dizer assim, que vai dar certo. Que a coisa vai funcionar, que a coisa vai acontecer. Diga amém. Se não tivermos, irmão, esta certeza, Deus não pode nos ajudar. Você ouviu o que eu disse? Se eu e você, se nós não tivermos essa certeza, Deus não vai poder nos ajudar. Aí entra um mês, como nós já estamos, entra um mês e a pessoa, nossa, mas eu preciso da ajuda de Deus. Deus não vai poder te ajudar, porque está ali faltando essa certeza no coração. E aí Deus não pode nos ajudar. Não é que Ele não queira, Ele quer, mas Ele não pode. Quer ver aí mesmo em Hebreus capítulo 11, só que o versículo 6. Hebreus capítulo 11, o versículo de meia dúzia, irmãos, diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, aí ele diz, creia que Ele existe, que é galardoador. O galardoador é recompensador. É aquele que derrama ou concede o favor. Se eu não creio, que eu não aproximo de Deus com fé, não creio que Ele existe, como é que Ele vai me galardoar, me recompensar? Como é que Ele vai me abençoar? Ele não pode me abençoar.
Porque eu não estou tendo no coração essa certeza. Ora, sem fé, sem certeza no coração, é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, como é que Ele vai me ajudar ao longo, que não é tão longo, mas é longo, deste mês de fevereiro? Ele não vai poder me ajudar. Ele não vai poder te ajudar. Nós precisamos colocar-se em fé. Eu vou entrar, nós estamos nesse mês, e este mês que Deus está dando, eu vou acreditar. Eu vou colocar no meu coração a certeza, porque se eu não colocar a certeza, Deus não vai me ajudar. E se eu colocar a certeza? Aí Deus vai me ajudar. Estão entendendo isso ou não? Preste muita atenção. Eu tenho a certeza que esse mês vai ser uma bênção para mim. Aí você está no coração nessa certeza. Quando você, de repente, nesse mês, precisar do socorro, da ajuda de Deus, Ele vai poder te ajudar. Ele vai estender as mãos para te dar a vitória. Porque você está tendo no coração essa fé, essa certeza. Diga glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé? Agrada ou não agrada? Agrada. E aí nós agradamos a Deus, irmãos. Aí nós podemos sim ser ajudados por Ele. Diga glória a Deus. Diga amém. Porque é através da fé, irmãos, que nós venceremos e vencemos as lutas, as batalhas, por que não dizer, esse mês que para muitos é difícil, é com fé que a gente vence em nome de quem? Diga amém. Agora escute isso, quando antes, vamos dizer assim, que antes nós não vencemos, ou seja, quando antes você não venceu, quando antes daquilo que você passou, daquilo que já te aconteceu, ou mesmo quando você porventura já teve mês ou ano, meses de fevereiro, pastor, eu já passei mês de fevereiro que não foi nada bom. Olha, eu tive experiência que o mês de fevereiro realmente é um mês menor, é difícil, que não é fácil. Talvez você pode dizer, pastor, é verdade. Eu já passei mês de fevereiro, não sei se você sabe, mas tem gente que chega ao ponto de dizer que o ano só começa depois do quê? Do carnaval. E você sabe que o carnaval esse ano vai dar no meio do mês de fevereiro, irmão. Normalmente, às vezes acontece, né, dele dar até no mês de março, mas agora vai ser no meio do mês, um pouquinho para frente. Mas entenda, tem gente que diz assim, ó, não, o ano de fato começa depois do carnaval, enquanto não acaba, não passa esse negócio, olha, é difícil, é complicado. E talvez você diz, pastor, e é verdade. Eu já tive mês assim de anos, mês de fevereiro, que olha, não foi nada agradável. E aqui escute o que eu vou te dizer. Mesmo quando você, porventura, já teve lá atrás, mês ou meses de fevereiro, que não foram bons. Pastor, não foi bom, eu já passei, eu conheço, e o negócio não foi nada fácil, foi extremamente delicado. Mesmo assim, nós devemos colocar fé. Quer ver? Você vai abrir a sua Bíblia, isso que é um grande exemplo para nós. No livro de Lucas, no capítulo de número 5, irmãos, abra aí comigo, por gentileza. Porque é através da fé que venceremos, irmãos, tá? E mesmo quando, vamos dizer assim, que antes você não venceu, pastor, eu não venci, já aconteceu, eu já tive experiência, já passei por isso, eu já estive lá e não deu o que, igreja? Certo, não deu bom, foi ruim. Aqui, ó, isso aqui para nós é um exemplo, tá, irmão? Que é fé para vencer no fevereiro. Diga amém. Aqui o capítulo 5 de Lucas fala a respeito da pesca maravilhosa. Aquela que Jesus vem à beira da praia, a multidão apertando, ele entra no barco de Pedro, afasta um pouco da praia e então Jesus começa a ensinar, a pregar a palavra. E aqui que nós vamos ler o capítulo 5, versículo 4, tá? Que diz assim, ó, e quando acabou de falar, preste atenção, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para quê, meus irmãos? Para pescar. Então Jesus termina de pregar,
ele vira para Pedro, que o barco era de Pedro, e Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, agora vá às águas profundas e lança a rede para quê? Para pescar. Então Jesus está mandando Pedro ir lançar a rede nas águas o quê? Profunda. Versículo seguinte, que é o 5, né? Diz assim, ó: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Apanhamos. Dá uma paradinha agora que é importante. O que é que Pedro está dizendo? O Pedro está dizendo assim, ó: mestre, eu já fui lá, eu já estive. Aonde? Nas águas profundas. Estão entendendo isso ou não? Quando ele diz aqui, ó, trabalhei toda a noite, ou seja, eu já estive lá. E quando eu estive lá, foi bom ou foi ruim? Foi ruim? Não peguei nada. Eu conheço, eu já tive experiência. Eu já passei por lá. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó: gato escaldado, completa aí, vamos ver. Esse, irmão Gustavo, tem medo de água o quê? Água fria. Irmão, e você sabe o que significa desse ditado, né? É a pessoa que já teve experiência de algo, que ela fala: não, eu conheço aquilo ali. Lá eu já passei, lá eu já estive. É quase como aquela pessoa que diz assim, ó: não, estou vacinado desse negócio aí, não vou nem mexer com isso. Pedro aqui já tinha ido às águas profundas, e é como se ele dissesse: olha, lá eu já fui, lá eu já estive, foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Então, certamente, se lá eu já estive, foi ruim, vai ser ruim o quê? De novo, irmão. Entenda. Talvez você diz: pastor, realmente eu já passei mês de fevereiro assim, que não foi nada bom. Olha, foi difícil, foi o pior mês para mim do ano, e etc. E por aí fora vai. E aí, com isso em mente, a pessoa já entra como que esperando que agora, nesse mês, que para muitos é terrível, vai ser ruim para ela de novo, ou vai ser ruim para ela também. Abre os teus olhos. Pedro disse: lá eu já estive, eu fui ao mar alto, já lancei rede, cansei de lançar rede, não deu nada, pesquei a noite toda lá, já passei por lá. Agora este é o detalhe, que é terminando o versículo 5, que ele diz assim, ó: mas, porque mandas, lançarei o quê? A rede. Tem tradução que diz assim, irmãos: mas sobre a tua palavra. Coloca aí, Juninho, tem aí? Ó, só o finalzinho do versículo. Bote, vai. Isso. Ó. Isso. Mas sobre a tua palavra, sua palavra, lançarei o quê? Aqui que é o detalhe, irmão. Lá eu já estive no mar alto, não peguei nada. Lá eu já passei. Mas agora eu vou estar sob a tua palavra. Eu vou estar apoiado. A sua palavra vai ser a base para mim. Eu vou estar sobre ela, vou agora caminhar sobre a tua palavra. E o que é caminhar sobre a palavra? É caminhar pela fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Quando eu e você damos ouvido à palavra, quando nós acreditamos no que Deus declara na palavra dele ser para a nossa vida, irmão, por mais que você possa ter tido experiência anterior, ter tido meses ou anos anteriores, que o mês de fevereiro foi extremamente delicado, por mais que você tenha passado por isso, mas agora eu vou estar caminhando sobre a palavra de quem? Isso que nós temos que fazer. Porque quando nós estamos sobre a palavra de Deus, entenda, não é sobre aquilo que eu tive de experiência, mas é sobre aquilo que Deus diz. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. A minha confiança agora não está mais em outra coisa a não ser na tua palavra. Eu vou agora sim firmado na fé que eu vou lançar. É como se o Pedro dissesse: eu sou firmado na fé agora que eu vou lançar a minha rede e eu vou agora fazer o que o Senhor está mandando. A palavra que eu te digo assim, ó, na cabeça de Pedro, ia dar bom ou ia dar ruim? A pescaria dele? Ruim. Não ia dar ruim, porque ele falou: pesquei a noite toda, não peguei o quê? Nada. Assim, ó, a maré não está o quê? Não dá para peixe, que eu pesquei a noite toda, eu fui lá no mar alto, não deu nada. Mas, não vou firmado na minha cabeça, eu vou firmado sobre o quê? Tua palavra. Irmão, não é sobre o que eu penso, você pensa, é sobre o que a palavra diz.
quando nós estamos apoiados sobre a palavra, pronto, nós temos uma fé firme e poderosa para vencer. Diga amém. Olha o resultado, versículo 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes o quê? A rede. Diga glória a Deus. Irmão, esse resultado, o que antes Pedro não teve, que ele lançou a rede para um lado e para o outro, não adiantou nada, mas agora, sobre a palavra de Deus, teve ou não teve sucesso? Teve ou não teve vitória? É isso que eu quero que você entenda. No mês que nós estamos, você tem que caminhar firmado sobre a palavra de Deus, ou seja, colocando, aplicando fé, para vencer, que é a certeza que Deus nos concede, que este mês também vai ser uma bênção. Diga glória a Deus. Porque o Pedro fez isso, irmão, não foi diferente. Ele venceu, Deus operou gloriosamente e poderosamente. Deus pode e Ele há de fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Diga amém. Estou entendendo, sim ou não? Agora aqui vem um detalhe, tá? Que eu quero chamar a sua atenção, porque mesmo que todos não acreditam, mesmo que muita gente não acredite, irmãos, que o mês de fevereiro vai ser bom, ele acredita o contrário, não, mês de fevereiro é ruim, mês de fevereiro é difícil, olha, a coisa não funciona, mesmo que muitos, pode ser familiares seus, pode ser amigos, pode ser pessoas conhecidas, com quem você fala, conversa, que não acredita que o mês de fevereiro possa ser um mês bom. Você tem que acreditar, ou você deve acreditar. Amém, igreja? Não é pela fé dele, tem que ser o quê? Pela sua fé. Porque tem irmão, o que mais a gente ouve, às vezes vê, são pessoas falando que não vai dar certo, que é difícil, que é melhor esperar, olha, deixa passar esse período, essa fase, para depois a gente querer fazer alguma coisa. Essa é a fé dela. Não tem que ser a sua fé. Você deve acreditar. Diga amém, igreja. Mesmo que os outros não o quê? Não acreditam. Mas você tem que acreditar. Estou entendendo, sim ou não? Amém, igreja? Mas por quê, pastor? Porque você vai agir, você vai usar a fé que Deus te deu. E é com ela, ou é sobre ela, que nós devemos caminhar. Amém? Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. O capítulo é o de número 26, irmãos. Gênesis capítulo 26, irmãos. Isso aqui é um exemplo para nós. A Bíblia fala a respeito de Isaac. O Isaac, filho de Abraão, tá? O patriarca, o pai da fé. A Bíblia menciona no capítulo, eu vou ler com você, o capítulo 26, o versículo 1, tá? Menciona o seguinte, olha o que ela diz aqui, ó. Gênesis 26, 1. E havia fome, havia o quê? Fome, ó, na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Preste muita atenção. A Bíblia diz que havia o quê? Fome. Fome fala de seca, de dificuldade, irmão, sobre a face da terra. Então eles estavam vivendo o que nós podemos entender assim, um período nada fácil. Pelo contrário, um período de fome difícil, um período extremamente delicado. Não é isso que às vezes as pessoas dizem que é o mês de fevereiro? Sim ou não? Não é um mês difícil? As pessoas dizem ou não dizem? Diz, irmão. As pessoas dizem, basta você conversar com alguém. Daqui a pouquinho a pessoa está falando a respeito disso. Então, às vezes, que é o período, é o mês que pode dizer que é difícil, que é complicado, as pessoas fazem isso. Quer dizer, período, momento extremamente delicado. E aqui está dizendo que havia fome, além da primeira fome que houve com Abraão. Agora, nessa fase, nesse período de Isaac. E aí, a Bíblia diz no versículo seguinte, ó, 2... E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças aonde? Ao Egito. Habita na terra que eu, que a igreja, te disseram. Por que que Deus falou isso aqui para Isaac, pastor? Porque primeiro, irmãos, estava todo mundo
descendo para o Egito. Porque o Egito, banhado pelo rio Nilo, eles se usavam da água do rio, as margens do rio, para também plantar e ter alimento, comida, enfim, por aí afora vai. Então, todas as pessoas estavam descendo para onde? Para o Egito. Normal, estava indo o caminho do Egito, até porque fugindo daquele momento, daquela dificuldade. E esse é o detalhe. Deus falou para Isaac, né? Falou para Isaac, não desça a terra de quem? Do Egito. É assim, ó. Tá todo mundo descendo para lá, mas não é para quem? Não é para você descer. Preste atenção, irmão. Tá muita gente, e pode ser todo mundo também, desacreditado, a questão desse período, dessa época do ano, do que temos passado, temos vivido e por aí fora vai. Irmãos, aí é o grande detalhe. As pessoas não estão acreditando. As pessoas estão, em outras palavras, sendo pessimistas. E aí nós não podemos querer seguir o mesmo rumo do barquinho deles. Não siga. Pelo contrário. Deus falou para Isaac, Isaac, habite na terra que eu te disser. Não vai não, fica aí. Aí está todo mundo indo para onde? Para o Egito. Imagina os contemporâneos ali daquela região indo para o Egito. Passavam, ô Isaac, você não vai para o Egito não? E o que ele dizia? Não vou não, fica aqui, rapaz, você está doido? Você vai ficar aqui nesse período, nessa fase que estamos vivendo. E ó, bom, bobo é você. Eu não vou ficar. Eu estou descendo para onde? Para o Egito. E ia para o Egito. Daqui a pouquinho vinha um outro. Ué, Isaac, você está aqui ainda? Eu achei que eu estava atrasado, já era para me ter ido, mas eu me enrolei. Mas agora eu estou descendo e você não vai? Não, eu vou ficar. Ah, porque você é bobo. Eu não sei o que você quer fazer nesse período, a fase a qual está vivendo. Vai dar tudo errado para você. Podiam falar para Isaac. Isaac podia ficar pensativo, irmão. Será que eu devo descer para lá ou não? Deus falou para mim ficar, mas não sei. Porque até papai foi para onde? Você lembra de Abraão? Na fome da época de Abraão, Abraão desceu para o Egito. Foi quando lá ele teve que dizer que a Sara era irmã dele, e daí trouxe Agar do Egito, foi nesse período. Abraão desceu para lá. Isaac poderia dizer o quê? Eu acho que eu tenho que seguir, fazer o mesmo trajeto que o papai fez. Mas a Bíblia diz que ele não fez. Ele ficou. Diga amém, igreja. Esse é o detalhe, irmão. Mesmo que todos estão achando, dizendo, você não tem que acompanhá-los. Você deve ter fé para vencer. Diga glória a Deus. Diga amém. Você deve acreditar. Pula para o versículo de número 12, irmãos. Olha o resultado aqui, ó. 26, 12. Diz assim, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Ó, porque o Senhor fazia o quê? Abençoava. Diga glória a Deus. Isaac não foi, ficou. Doido, maluco, você vai se arrebentar todo, vai perder o resto que você tem, não sei lá mais o que. Ele ficou, a Bíblia diz que ele plantou. Por que ele plantou? Porque ele acreditou. Plantou e ele colheu naquele mesmo ano, 100 por 1. Diga glória a Deus. Olha o detalhe, irmãos, finalzinho. Porque o Senhor o quê? Abençoava. Então, quando Isaac fica, que ele age sobre a palavra de Deus pela fé, acreditando. Lembra lá o que eu falei para você de Hebreus capítulo 11, versículo 6? Que ora sem fé é impossível agradar a quem? A Deus, mas crê que ele existe porque ele é galardoador, recompensador dos que o buscam, recompensador dos que creem. Isaac creu, está aqui Deus abençoando. Está aqui Deus fazendo na vida dele. Mas não era um período de fome? Era. Mas o detalhe era que o Isaac estava crendo, confiando e tinha o favor de quem? Diga glória a Deus. Irmão, pode ser um período difícil, mas nós vamos andar pela fé, tendo o favor de Deus sobre as nossas vidas. E assim, com este favor de Deus sobre nós, nós vamos vencendo e venceremos em nome de quem, igreja? Diga glória a Deus. Esta é a fé que Deus quer que eu e você, que nós colocamos no coração para vencer, irmãos, para vencer neste mês e, claro,
você colocando a sua fé em ação, nada vai impedir você de vencer. Não tem, irmão. Por mais que você possa dizer, pensar, pessoas falarem, a fé que Deus nos deu é assim, ó. Fé, fevereiro. É fé para vencer o mês de quê? De fevereiro. Vence ou não vence? Sim ou não? Mediante ou através do quê? Da fé. Diga amém. Quer ver, ó? Vai lá para Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11. Irmãos, nós não podemos brincar, irmãos. Nós temos em Deus uma capacidade tremenda para vencer. E vencemos e venceremos, irmão. Hebreus capítulo de número 11. E o versículo que eu vou ler com você. Eu ia ler com você o 33, mas nós vamos ler o 32 também, tá? Só para entrar no sentido do texto aqui, para você entender melhor. Que diz assim, ó. Que mais diria? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. Agora, continua. Diz assim, ó, os quais, pela fé, por onde? Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de quem? Dos leões, continua. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Diga glória a Deus. Isso aqui que nós vemos, essa lista, eles fizeram isso mediante, através do que, a igreja? Da fé. Volta lá no versículo 33, no 33, só no comecinho. É isso aqui que é para você entender, irmãos. Ó, os quais pela fé, o quê? Venceram. Diga amém. Então nós também, irmãos, eu e você, pela fé, vencemos. Vencemos o quê? Vencemos o mês que para muitos é difícil, para nós vai ser bênção. Diga glória a Deus. Para muitos é complicado, para nós vai ser triunfo, porque nós vamos vencendo pela fé. Diga amém, igreja. E é esta fé, ó, escute, é esta fé que nós temos que colocar em ação. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4. Acho que é isso mesmo. 1 João 5, 4. Olha o que diz aqui, ó. Pra você entender melhor. Isso aí, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, ó. E esta é a fé que vence o mundo. O que é, igreja? A nossa o quê? Diga amém. É a minha, é a sua fé. Se a nossa fé, irmão, for exercida, se você exercer e deve fazer isso, você vai vencer o fevereiro. Diga glória a Deus. Mas vai ter vitória. Irmão, nós temos que crer, acreditar que nós teremos vitória. É isso que Deus espera. Diga amém, igreja. Aliás, Jesus, ele tem vitória para mim, vitória para você. Eu diria assim, também no mês de quê? No mês de quê? Não, vamos melhorar. No mês de quê? Vamos mudar. Assim, ó. No mês de fé, fevereiro. Amém? O mês de quê? Fé. Não é fevereiro? Então é fé. Mês de fé. Fé, fevereiro. Deus tem vitória para nós nesse mês. Diga glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, para nós terminarmos. E espero que você tenha entendido, tá, irmãos? 1 aos Coríntios 15, 17. Aqui, o apóstolo Paulo, usado por Jesus, ele declara o seguinte, 57, diz assim, ó, mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, por nosso Senhor o quê? Jesus Cristo. Então a pergunta que eu te faço é assim, ó, vamos tratar bem direto, irmão. Nesse mês de fé, fevereiro, Deus nos dá o quê? Aí, ó, Deus nos dá o quê? Diga glória a Deus. É nessa vitória que você tem que acreditar, irmão.
Não é em derrota, não. Porque tem gente que está acreditando em derrota e querendo ter vitória. Vai ter vitória? Você tem que acreditar na vitória para você ter vitória. E aqui Jesus está dizendo, mas graças a Deus que nos dá o quê? Vitória, não derrota. Diga amém. Se Deus nos dá vitória, por que nós vamos querer derrota? Não, eu quero vitória em nome de quem? Diga glória a Deus. Diga amém. Entenderam sim ou não? Então nós podemos vencer no mês de fevereiro através da fé. Eu e você nós podemos e devemos vencer, irmão, vencendo em fé. Fevereiro. Amém? Vencendo em quê? Isso. Vencendo em fé. Fevereiro. É usando a fé para vencer também em que mês? Fevereiro. Ou Deus não é Deus de fevereiro? Hein? É ou não é? De janeiro, fevereiro, de março, ele é Deus? Ou é só depois de março para frente? Não, ele é Deus também em fevereiro, irmão, para nos dar vitória. Diga glória a Deus. Entenderam? Sim ou não? Então vamos ficar de pé. Pronto. Foi isso que Deus mandou falar para você hoje, irmão. Coloque-se de pé e nós vamos falar com Deus. E para com esse negócio de ficar achando que o mês de fevereiro, irmãos, é um mês ruim. Pelo contrário, vai ser um mês muito abençoado. Já está sendo. Diga glória a Deus. Feche teus olhos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. O mês de fevereiro, meu Deus, para nós é um mês de bênção, de graça e de vitória.